E honra sejam dadas ao nosso Mestre Jesus. Glória a Deus, Deus abençoe. Aleluia. Vamos meditar na palavra. João capítulo 4, versículo 1. Glória a Deus. Se encontraram de um amém? Amém. A Bíblia diz assim, irmãos: e quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. E isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, que a hora vem em que neste monte, nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. Amém? Tenha a palavra. Amém? Querido Deus e amado Pai, perante a tua presença eu peço-te, lança luz aos nossos olhos, lança luz, Senhor, ao nosso entendimento, dai-nos uma porção da tua revelação, da tua palavra ministrada. Ela pode trazer cura, ela pode trazer libertação, ela pode quebrar cadeias, quebrar correntes, mudar sentenças, transformar situações. Não há uma outra mensagem tão poderosa como essa. A mensagem do Evangelho é poder de Deus para transformar e para salvar. Fala conosco, Pai, eu creio na tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode tomar o seu assento, fique à vontade. Aleluia. Glória a Deus. Amada igreja do Senhor, amados ouvintes da palavra de Deus,
Eu quero começar a nossa reflexão, que nessa noite nós temos tirado por base o texto em João capítulo 4. A Bíblia nos fala que Jesus ainda estava na Judéia, e a Bíblia diz que Jesus deixara a Judéia para ir até a Galileia. E a minha reflexão, ela começa nesse instante que eu entendo que a maioria dos judeus que peregrinavam da Judéia para a Galileia, eles evitavam, o presbítero Fábio, passar por Samaria. Nós bem sabemos que havia uma certa intriga entre judeus e samaritanos. Os samaritanos tinham um monte para orar e diziam que ali era o lugar que se sacrificava a Deus, enquanto os judeus diziam que era no templo que ficava em Jerusalém, o lugar da verdadeira adoração. E isso também havia uma intriga, porque quando houve a separação dos reinos, a separação das tribos, a Bíblia nos fala que houve uma mistura entre gentios e judeus, e essa mistura principalmente se propagou nas terras de Samaria, e por esse interim, por esse motivo, houve uma certa intriga em que judeus não tinham o costume de falar com os samaritanos. E como eu disse para a igreja, quando eles saíam da Judéia para ir até a Galileia, da Judéia para a Galileia, eles tomavam um caminho que era um pouco mais longo. Se a gente olhar de forma geográfica, nós vamos ver que era um caminho um pouco mais longo. Eles davam uma volta, tinham que descer uma parte e depois subir novamente até a Galileia. Porém, esse era o caminho mais comum, que a grande maioria tomava para evitar passar por Samaria. Mas quando eu olho para o versículo 3 e 4 do capítulo 4 de João, a Bíblia diz assim: deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. Aí quando chega no 4, a Bíblia fala: e era-lhe necessário passar por Samaria. E era-lhe necessário passar por Samaria. E é uma revelação que, ao meu ver, é muito profunda na verdade desse versículo, porque quando a Bíblia fala era necessário, a Bíblia não estava dizendo que era o único caminho, a Bíblia não estava dizendo que era a única opção, a Bíblia não está dizendo que não tinha outro jeito, mas a Bíblia, quando fala necessário, tem uma palavra no original que é dei. Nessa palavra no original, ela é empregada todas as vezes que Jesus ele vai falar que é necessário, mas não pela necessidade humana, e sim pela necessidade do propósito divino. Vou te explicar melhor. A palavra dei no original do grego, ela é empregada quando Jesus vai dizer aquele versículo assim: pois é necessário que o Filho do Homem seja levantado, porque é algo divino, é um propósito. Jesus não está dizendo não tem outro jeito, não tem outra forma, teria opções, mas é necessário Jesus ser levantado, porque é um propósito divino. Se Cristo não fosse levantado na cruz, não teríamos a redenção dos nossos pecados, porque Jesus reconciliou o homem a Deus. Quando a palavra que era necessário, ela é empregada nesse texto, no versículo 4, é no original dele, ou seja, propósito divino. Eu vou passar por Samaria, porque em Samaria eu tenho algo a realizar, e é um propósito de Deus, é algo que não pode ser adiado. Eu tenho um encontro com alguém ali, por isso eu vou passar por Samaria. Irmãos, eu quero que você entenda: o judeu comum não passaria por Samaria, o judeu comum não pararia no poço de Jacó lá em Sicar, o judeu comum não estaria ali, porque ele era enojado do povo samaritano, porque ele tinha intriga com o povo samaritano. Mas Jesus não era um judeu comum. Jesus ele era diferenciado. Jesus não olhou com os olhos da carne, Jesus não olhou com os olhos do homem, mas quando Jesus olha para Samaria, ele encontra ali um coração necessitado de um encontro com Deus. E por esse coração, irmão Luiz, por esse coração, igreja Profetas da Última Hora, ele entraria onde ninguém entra, ele passaria onde ninguém passa, ele iria ali, mesmo que alguns achariam estranho demais.
mais, mas ele iria ali, porque ele tem um afeto, um amor incondicional por aquela pessoa. Aleluia. É por você e por mim que Jesus entrou em lugares que muitos não entrariam. É por você e por mim que Jesus passou em lugares que muitos não passariam. E Jesus foi ali especialmente para que você pudesse ter um encontro com Deus. Quem pode dar glória a Deus por essa palavra? A Bíblia nos fala que Jesus ele faz uma ocasião, ele prepara uma ocasião para um encontro com uma mulher samaritana. Jesus vai chegar no poço de Jacó adiantado. A Bíblia fala que era quase meio-dia. E quando Jesus chega no poço de Jacó, Jesus dá uma tarefa, Jesus dá uma missão para os seus apóstolos e discípulos, porque ele precisava, diaconisa Isaura, ele precisava despistar os seus discípulos. Como assim, pastor? Eu vou te explicar. Jesus precisava dar uma missão para os seus discípulos, porque eles ainda não estavam preparados, eles ainda não estavam prontos para testemunhar o que Jesus iria fazer, porque eles ainda estavam muito impregnados, presbítero Flávio, com os costumes daquela época, com as tradições daquela época. Eles estavam habituados a ver que judeus não falavam com samaritanos, e eles não queriam mexer nisso, eles queriam deixar do jeito que estava. Mas então a Bíblia fala que Jesus vai dar uma tarefa para eles. Imagino eu que Jesus quer afastar eles por um momento, para que eles não estorvassem, não atrapalhassem a obra que ele estava prestes a fazer. Jesus então dá uma tarefa: vai à cidade e comprem de comer. Eu também imagino e creio no meu coração que um dos discípulos, que era mais próximo de Jesus, ele finge que vai e não vai. Ele vai ficar ali escondido em algum lugar, para ficar, quem sabe atrás de um arbusto, atrás de algum mato ali. Ele fica ali encostadinho, agachadinho, para poder anotar o que estava acontecendo. E esse discípulo é João, o único discípulo que nos relatou essa passagem bíblica. Os outros foram comprar. Jesus sentou, eu creio que tinha um murinho em volta do poço que Jacó tinha deixado ali. Tinha um murinho de proteção para nenhum animal, nenhuma criança cair dentro do poço. Tinha um muro de proteção. Jesus sentou no muro. Imagino que o mestre, o meigo nazareno, ele cruzou suas pernas ali e ficou ali esperando uma alma vivente chegar, uma criatura de Deus chegar ali. Jesus senta ali e fica esperando. E quando dá meio-dia, vem uma mulher, e essa mulher ela está quebrando o protocolo. O costume das mulheres eram as mulheres que buscavam água no poço, e o costume das mulheres era ir de manhã, e elas iam agrupadas, elas iam reunidas para juntas ir pauseando, para juntas se protegerem e juntas fazerem as suas tarefas, buscar água. Elas iam juntas, mas essa mulher ela espera todo mundo ir e voltar, e quando todos voltaram ela vai, e quando ela vai meio-dia, fora do costume, ela vem chegando. Imagino eu, creio eu, que quando ela vem no caminho, com o jarro na mão, com as cordas amarradas entre os ombros, entre os braços, carregando o seu jarro, carregando o seu cântaro, carregando as suas cordas, ela vai chegando, se aproximando do sol escaldante, o sol mais quente do dia, o sol do meio-dia, e ela de repente olha para o poço e ela vê um homem sentado no poço. E agora? Eu vou ou eu volto? E agora, se eu voltar, eu preciso de água. Se eu voltar, eu vou ter como vir buscar mais tarde. Todas já buscaram, eu preciso da água. Eu creio que ela entra num contrito dentro dela. Ao mesmo tempo que ela tem a necessidade, ao mesmo tempo ela também tem o receio de se aproximar daquele homem. Você conhece a Bíblia e sabe que essa mulher é uma mulher sofredora. É uma mulher sofredora. E ela tem medo de se aproximar. Mas a necessidade, Jesus vai pegar ela na necessidade. Na necessidade ela diz: eu vou, do que eu preciso. E quando ela vai e chega lá, ela amarra o cântaro, ela coloca ali numa sustentação, numa base que devia ter naquele poço para descer o cântaro, a corda, e quando ela desce, Jesus está sentado no muro à parte,
e ela está calada, Jesus também está calado, mas quando ela desce o cântaro, e ela está descendo o cântaro, e o cântaro bate no fundo da água, faz um barulho de água lá no fundo, porque no poço de Jacó tinha água para beber. Quando bate no fundo do poço o cântaro, ao som do cântaro, ao eco do som da água, no fundo vem a voz de Jesus. Ele sabe o momento de falar conosco, ele sabe a hora certa de falar quando Jesus estava calado. Jesus estava em silêncio, mas quando o cântaro bate e o ecoar da água, do som do cântaro no fundo do poço, ele sobe, a voz de Jesus entoa: mulher, dai-me de beber. Oh Espírito Santo, mulher, dai-me de beber. Ele está falando e a mulher está puxando o cântaro cheio de água. Se fosse qualquer outra palavra, ela não responderia, porque ela era uma mulher violentada, uma mulher triste, uma mulher abatida. Se fosse qualquer outra palavra, ela não responderia. Mas ele pediu água. E você há de convir comigo que água não se nega a um cão, água não se nega a ninguém, quanto mais ao dono da vida. Ela está puxando o cântaro cheio de água. Como que eu vou dizer para ele não? Como poderei dizer não? Mas ela ainda tem a audácia de dizer: como tu, sendo judeu, homem, pede a mim, mulher samaritana, fala comigo, mulher samaritana, me pedindo de beber. Repare que ela está falando da diferença de etnia, e a diferença que ela é uma mulher e ele é um homem. Repare que ela está dizendo assim: você é judeu, judeu não fala com samaritano, e você é um homem, se você fosse um homem de bem, não falaria comigo, não te dirigiria a palavra a mim. Repare que ela está falando da diferença de etnia, e também da sua diferença por ser uma mulher, por estar sozinha, e por ele ser um homem. Mas Jesus vai olhar para ela e vai dizer: ah, mulher, se tu soubesse o dom de Deus que fala contigo. Jesus está dizendo: eu não sou como os outros, eu não sou como os outros judeus religiosos, e eu não sou como os outros homens que passaram no teu caminho. Eu sou o dom de Deus. Se tu soubesse o dom de Deus que fala contigo, tu não me daria, mas tu me pediria água, e eu te daria água que jorra para a vida eterna, e tu não teria mais sede, e não precisaria mais passar por essa situação. A mulher vai olhar e vai dizer assim: o poço é fundo, e tu não tem cântaro, tu não tem corda, não tem com que tirar. Como, pois, tens águas da vida? Onde tens água da vida? E ainda que seja um absurdo falar isso, ainda que humanamente falando isso é uma loucura, é um absurdo, a mulher se despertou. Jesus mexeu no ponto do fundo do coração dela, porque se ela pudesse, ela não viria me buscar. Primeiro, ela evitava de andar com as outras mulheres, ela não vinha no mesmo horário. Segundo, porque ela era uma mulher defamada, ela era uma mulher sofrida, que passou por decepções, e a própria Bíblia vai dizer que ela enfrentou muitas decepções. Então ela disse assim: se eu tivesse essa água que ele diz, na minha casa, um poço que jorra para a vida eterna, eu não ia mais voltar aqui. Quantas pessoas, irmãos, que se pudessem, não saía mais de dentro da sua casa, para não encarar o olhar de algumas acusações, julgamentos. Quantas pessoas que por uma decepção, elas se fecharam na vida, elas se trancaram, se fecharam, disseram assim: eu não quero falar com mais ninguém, eu não quero ver mais ninguém. E quantas pessoas abraçaram o seu kit de depressão, e se trancaram, se fecharam, e acham que a vida não tem mais oportunidade para ele ou para ela. Mas Jesus, naquele momento, ele estava ali para curar as feridas daquela mulher. Jesus estava naquele momento para curar a alma daquela mulher, para curar as feridas que havia na alma dela. Jesus não estava ali para expô-la, para expor ela, não. Jesus não estava ali para julgá-la, Jesus não estava ali para condená-la, Jesus não estava ali para envergonhá-la, para humilhá-la, não. Jesus estava ali, ele precisava revelar quem ela era, para que depois ele se revelasse a ela. Diga assim comigo: Jesus precisava revelar quem era ela
se revelar a ela. Existem algumas coisas que nós temos que entender, porque o motivo de sofrimento de muitos na humanidade é não saber quem são, é não saber de onde vieram, não saber para onde vão, não saber qual é o seu propósito. E quando uma pessoa não sabe quem é, não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, e essa pessoa não sabe qual é o seu propósito, a pessoa fica inerte. Ela começa a viver como uma vida que não é para ela viver. Ela começa a ser dominada por coisas, ela começa a ser dominada por pessoas, e ela começa a ser dominada por situações, quando essa pessoa não entende quem é, de onde veio, para onde vai e qual é o seu propósito. Quando você não entende quem você é, qualquer coisa que falam sobre você, você acaba. Quando você não sabe para onde você vai, você perde a visão de onde você está caminhando. Quando você não entende o propósito pelo qual o Senhor colocou na tua vida, você começa a ser dominado por coisas e por pessoas. Cracolândias estão lotadas de pessoas que não sabem quem são, que não sabem de onde veio, que não sabem para onde vai e que perderam o propósito de vida. Pessoas estão trancadas dentro de casa em depressão porque não sabem de onde veio, para onde vai, não sabem quem é e não sabem qual é o propósito de sua vida. Pessoas estão desistindo de viver porque não sabem essas verdades. Mas quando você entende quem você é, quando você entende de onde você veio, e quando você entende para onde você vai, e quando você entende qual é o propósito, você deixa de ser dominado. Você para de ser dominado e você começa a ter domínio sobre aquilo que Deus confiou a você. Agora veja só, essa mulher, ela passou por 5 maridos. O último que tinha não era dela. A Bíblia fala, não é seu marido. Eu não sei ao fundo qual era a situação, existem especulações, mas eu não sei qual era a situação que estava vivendo essa mulher. Por que ela teve 5 maridos? Por que ela tinha e agora não era dela? Eu não sei, mas eu sei uma coisa: ela estava vivendo uma vida muito aquém do propósito que Deus tinha para ela. Mas quando ela chega ali, Jesus olha para ela e vai dizer assim, ela diz assim: Senhor, dá-me dessa água que tu tens, para que eu não precise mais voltar aqui para buscar. Jesus olha para ela e diz assim: chama teu marido, vem bem. Aí eu imagino que ela recua e diz assim: eu não tenho marido. Aí Jesus olha para ela e revela a ela: disseste bem que não tens marido, tiveste 5, que tens agora não é teu. Veja que tu és profeta, sabe de tudo antes mesmo de eu falar. Aí Jesus olha para ela e diz assim para ela: a hora vem, e é esta, que Deus o Pai procura os verdadeiros adoradores, aqueles que adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ela diz assim: nós adoramos esse monte porque os nossos pais adoraram aqui, e vós dizeis que em Jerusalém que adora, mas o Senhor está dizendo: a hora vem, agora é, que Deus procura aqueles que são verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Aí, veja que interessante: uma mulher, um cântaro, um poço, o sol escaldante do meio-dia, Jesus, um judeu, conversando com uma mulher samaritana, um deserto. Imagino que só João lá, escondido, anotando, né? Digo eu, por isso, é uma conjectura, mas eu imagino esse cenário. E até então Jesus não tinha falado para ninguém da maneira que ele disse para ela, porque as maiores pregações de Jesus, irmãos, muitas pessoas se enganam. Tem pessoas que pensam que as maiores pregações de Jesus, os maiores ensinos de Jesus foram para as multidões. Sim, foram grandes pregações, grandes ensinos, mas as revelações mais poderosas, mais divinas, foram quando Jesus pregou para uma pessoa particular, pessoal. As maiores revelações Deus não vai te dar no meio da multidão. As maiores revelações Deus vai te dar numa madrugada, orando sozinho, numa manhã de jejum, consagração e separação, você e Deus. As maiores revelações Deus vai ministrar dentro de você, são coisas pessoais. Eu vou tirar como exemplo quando Jesus falou para Nicodemos: olha, se não nascer de novo não pode ver, não pode entrar no reino de Deus. São as maiores revelações. Então quando Jesus está ele com aquela mulher, o sol escaldante no meio de um poço, cântaro, Jesus e a mulher samaritana, Jesus vai olhar para ela e vai dizer assim, ela disse para Jesus: quando o Messias vier,
Ele vai nos falar tudo isso. Jesus olhou para ela e disse, com toda a autoridade, se a gente olhar aqui no capítulo 4, para ficar poderosa essa reflexão e essa meditação, quero usar as próprias palavras de Jesus, que ele vai dizer aqui no versículo de número 26. O 25 diz, a mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que chama o Cristo, vem, quando ele vier nos anunciará tudo. Mas no 26, ele vai dizer assim, Jesus disse-lhe, eu o sou, eu que falo contigo. Por isso que ele não fala, quando eu olho esse versículo, eu me lembro de Moisés. Lá no meio da sarça, a voz diz assim, quando perguntarem o meu nome, diga, eu sou o que sou. Eu sou, serei contigo. Esse é o meu nome. Quando eu olho para essa palavra, eu vejo Jesus no Getsemane, e todos aprisionando Jesus ali, soldados, e de repente eles dizem, quem é Jesus de Nazaré? E ele vai dizer, eu sou. E quando ele diz isso, todos caem, até os discípulos, todos caem diante dele. Aleluia, aleluia. Eu vou lembrar quando Lázaro está na tumba e Jesus vai dizer para Marta e Maria, dizendo assim, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É ele que vai dizer, Lázaro, sai para fora. Eu sou. João capítulo 14, ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou. Ele vai dizer para a mulher, eu sou. Sabe o que Jesus estava dizendo? Ele estava dizendo para a mulher o que ele não disse ainda para os discípulos, dessa forma tão aberta. Ele vai dizer para a mulher pecadora, ferida e machucada, ele vai dizer assim, filha, eu sou o Messias. E sabe qual é a relevância da tua importância para mim? Sabe qual é a relevância da tua importância para mim no meu reino? Eu sou o Messias. Eu venho da Judéia, estava indo para Galileia, e eu passei em Samaria só para me encontrar com você, para dizer para você, olho no olho, que eu sou o Messias, e eu estava procurando pelos verdadeiros adoradores, e eu encontrei você no poço. Não foi você que me encontrou, fui eu que te encontrei. Eu vim aqui no sol escaldante desse dia, à beira do poço, não para te pedir água, isso era só para puxar assunto com você, mas eu vim aqui para dizer para você, o Messias veio te encontrar pessoalmente. Esse Messias que eles estavam esperando há anos, esse Messias que foi profetizado lá por Moisés, pelo profeta messiânico Isaías, ele passou em Sicar, em Samaria, à beira do poço, para te encontrar. Essa é a relevância da tua importância para o reino. O Messias, o Salvador, ele encontrou um tempo na sua agenda para ter um encontro com você, para conversar, para tratarmos as suas feridas, para te levantarmos e para te restaurar. Irmão, a palavra que queima no meu coração é essa: dá-me de beber. Diga comigo, dá-me de beber. Você pode vasculhar o capítulo inteiro, você não vai encontrar Jesus bebendo água. Você não vai encontrar Jesus bebendo água nesse texto. Os discípulos vão chegar depois e vão dizer, mestre, por favor, come, mestre, come, bebe alguma coisa, come. Aí Jesus vai dizer assim, uma outra comida eu tenho, um outro alimento eu tenho. Qual é? É fazer a vontade daquele que me enviou. A sede de Jesus no poço não era por água. Jesus olhou para a mulher e deu uma missão para a mulher. Mulher, eu estou te dando uma missão, mata a minha sede. Jesus olhou para a mulher e disse, a mulher nem conhecia ele. Jesus deu uma missão para ela, dá-me de beber, filha, mata a minha sede. Enquanto Jesus pede água para ela, Jesus trata ela, cura ela, transforma ela. E quando ela entende que ele é o Messias, ela deixa o canto, ela deixa a porta e sai correndo para a cidade. E quando ela chega na cidade, ela diz, eu encontrei um homem que falou de mim sem me conhecer, sabe tudo sobre o que tenho feito. Será esse o Messias esperado? Ela chama a atenção da cidade. Ela não falava com ninguém, mas agora ela fala com a cidade inteira, e ela traz a cidade aos pés de Jesus. Para quê? Para matar a sede de Jesus. Porque a sede de Jesus não era de água, a sede de Jesus era
por almas. Lá na cruz, a Bíblia vai falar que Jesus, em um momento da aflição da cruz, em um momento da dor da cruz, em um momento da agonia da cruz, Jesus ele vai abrir a sua boca para falar assim: eu tenho sede. Eu tenho sede. Oh, aleluia. E mais uma vez, a sede de Jesus na cruz não era por água, porque pegaram líquido, molharam numa esponja, colocaram na ponta da lança e colocaram na boca dele, mas ele cuspiu fora, porque ele estava dizendo assim: não, vocês não entenderam, a minha sede não é por isso, a minha sede é por alma, a minha sede é por salvar vidas, a minha sede é por salvar aquele povo que vai estar lá na igreja Profetas da Última Hora, a minha sede é por salvar aquela família, é por salvar os filhos daquele irmão, daquela irmã, é por salvar aqueles amigos de trabalho daquele irmão. Essa é a sede. E quantas vezes orando eu me peguei desejando estar lá para levar um copo de água para mim. Ninguém se apresentou. O mínimo, o máximo que fizeram era molhar a esponja em um pote, algumas traduções diz, com fel ou com vinagre. Outros estudos mais profundos vai dizer que aquilo ali era uma água suja, terrivelmente suja, das necessidades até mesmo dos soldados que estavam ali, fizeram essa blasfêmia. Ninguém teve condições de dar água limpa para o mestre. E eu disse assim: se eu estivesse lá eu teria dado água para Jesus. Já pensou que prazer, que alegria poder matar a sede de Jesus por um momento, aquele que nos sacia todos os dias. Aí o Espírito Santo grita no meu coração: filho, você ainda pode matar a minha sede, porque eu ainda estou com sede, eu ainda tenho sede. A minha sede não é água, não é de água da terra, a minha sede não é de água cristalina, não é de água potável, a minha sede ainda é por almas. Oh, irmão, seja você um valente de Cristo, seja você um valente de Cristo, preparado para romper com os exércitos inimigos e buscar água para Jesus, buscar almas. Nós vamos entender que na simbologia bíblica, todas as vezes que a Bíblia fala muitas águas, a Bíblia está falando de povos. Quando a Bíblia fala muitas águas, principalmente Apocalipse, a Bíblia está falando de multidões, de povos. E a sede de Jesus é por essas muitas águas, por vidas e por salvações. Quando nós falamos de águas, também falamos de pescaria. Quando falamos de peixes, falamos de almas. Quando o Senhor te dá um sonho que você está pescando, não é que você precisa tirar férias, é importante também, mas é porque você vai ser um ganhador de almas, tem muitos peixes para comer. Sabe o que o Senhor está dizendo? Nós precisamos ser valentes de Cristo. Assim como Davi tinha os seus valentes naquela época, e um dia Davi estava num lugar seguro, e ele estava em volta daquele lugar seguro que ele estava, tinha guarnições dos filisteus, e ele estava ali sendo perseguido pelos filisteus, sendo caçado pelos filisteus. Só que quando Davi estava ali, não tinha água. E naquele momento que não tinha água, Davi ele pensou alto, ele não pediu nada, ele só pensou. Sabe quando você pensa, escapa? Você acaba falando: quem me dera. Ele estava num momento ali de sequidão, estava com sede, e ele disse assim: quem me dera. E aí ele até fala um lugar, ele não fala uma água comum, mas ele lembra que de frente com o Belém existia um poço ali que tinha uma água que era diferenciada, uma água que era muito boa. Sabe aquela água que tem um gosto diferente? Aquela água que te agrada, você tira ali, ela sai fria, né? Você tem uma cisterna ali que é uma água geladinha, boa. Aí Davi pensou alto: quem me dera beber da água que tem de frente do Belém? Oh, ele só pensou e falou, ele não deu ordem nenhuma, mas tinha 3 valentes lá. Tinha 3 valentes que estavam ali perto de Davi, escutou. Quando eles escutaram, irmão, eles pularam dos cavalos e saíram rompendo para Belém. Tinha uma guarnição de filisteus, e eles saíram espadachim com os filisteus, foram matando os filisteus, foram pelejando, chegaram no poço. Eu imagino que quando eles chegaram no poço ali, eles se arriscaram para pegar aquela água, e trazer aquela água para Davi. Por quê? Porque Davi estava com sede, Davi era o rei deles, Davi era o capitão deles, eles não podiam deixar o capitão deles com sede, e eles arriscaram as suas vidas para poder matar a sede
Davi. Agora, se tinham valentes que faziam isso por Davi, o maior rei de Israel, o homem mais amado do seu tempo, quanto mais para Deus, quanto mais para Jesus. Se Jesus está dizendo: eu tenho sede, que sejamos como aquele valente, que pegamos espada na mão e saímos rompendo a guarnição do inimigo, a guarnição de Satanás, a guarnição dos demônios, que pelejamos contra eles e buscamos a água do fundo do poço, que são as almas que estão lá no fundo do poço, mas nós temos condições de resgatá-las e trazê-las até Jesus, para saciar a sede do nosso Mestre, por salvação de vidas, por salvação de alma. Quantos valentes eram, irmãos? 3 valentes. Quantos valentes? 3 valentes. Sempre quando eu olho esse texto, eu tento ver como um filme diante dos meus olhos. A Bíblia não é só para ser lida, a Bíblia é para ser meditada. Aí eu imagino qual era a função dos 3. Eu imagino que quando eles chegam no poço de Belém, o poço de Belém ele estava praticamente quase que destruído, então ele não tinha corda, ele não tinha as preparações para usar, manuseio, não tinha ali um cântaro, né? Mas eu creio que aqueles homens deviam ter levado uma corda com eles, deviam ter levado ali um cântaro com eles. Então eu imagino assim, eu conjeturo assim, eu faço uma aplicação, uma simbologia assim. Eu imagino que um amarrou a corda na cintura e pegou o seu cântaro que ele levou na sua mão e foi descendo, mas para ele descer tem que ter um segurando, porque senão ele vai cair lá e vai se afundar. Então quando ele está descendo, um está segurando. Só que se um está na ponta e o outro está segurando e os filisteus estão em volta, tem que ter um terceiro. Para quê? Para proteger. Porque se o que está segurando a corda soltar, o que está na ponta morre. Quem está entendendo? Se os dois, um da ponta e o da corda, fazer o seu serviço, mas o terceiro não proteger, também morre. Então os 3 eram importantes. Diga comigo, os 3 era importante. O que está na ponta é o que desbrava. O que está na ponta é o que desbrava. É o que vai no campo, é o que tem contato, é o que busca água, é o que busca as almas. Só que o que está segurando a corda, ele também é importante. Quem é o que está segurando a corda? Muitas das vezes é aquele que ele não tem condições de sair para fora, para o exterior, para evangelizar. Ele não tem condições de ir lá porque ele tem trabalho, porque ele tem ocupações, mas ele está aqui, ó, ofertando, contribuindo, dizimando, ajudando. Quem está entendendo? Diga glória a Deus. Dando suporte para cuidar do que está na ponta. Quem está entendendo? Só que não adianta o que está segurando dar suporte se não tiver um terceiro que está com uma espada na mão e ele está aqui, ó, lutando. Quem está entendendo? Diga glória a Deus. E quem é o que está com a espada na mão? É o que ora, é o que intercede, é o que levanta oração, que levanta jejum. Guarda o missionário, guarda os que contribuem com a obra. Senhor Jesus protege, e Ele vai abrindo o caminho, repreendendo os demônios, para que a obra de Deus seja concluída. Porque missões e salvação de almas é feito pelos pés dos que vão, é feito pelas mãos dos que contribuem, e é feito pelos joelhos dos que oram. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E é assim que marca a ceia de Jesus. Aquela mulher, ela foi para a cidade de Samaria e trouxe a cidade inteira aos pés de Jesus. Obra essa que nenhum dos discípulos ainda tinha conseguido fazer. Trazer uma cidade inteira para Jesus. E que sabe o que a cidade falou? A cidade disse assim: olha, agora nós vemos, não por te ouvir apenas, mas porque vemos com os nossos próprios olhos. A cidade se converteu. Jesus disse assim: não é chegada a minha hora ainda. Por isso Jesus se retirou, senão eles tinham feito Jesus rei. Eles queriam já coroar Jesus. Jesus teve que se retirar para cumprir o propósito que ele tinha para cumprir. Porque aquela cidade creu em Jesus mais do que muitos judeus não haviam acreditado. Aquela cidade se rendeu por causa da pregação de uma mulher que deu testemunho da sua fé. Talvez você ache que você é tão pequenino diante de Deus, mas Jesus passou em Samaria para te encontrar. Convinha que ele passasse, era-lhe necessário passar para ter um encontro contigo, para te curar, para curar as tuas feridas, para curar as tuas dores,
e para fazer de você um missionário, uma missionária, um ungido de Deus, uma ungida de Deus. Fique de pé, nós vamos orar. Que o Espírito Santo continue ministrando ao teu coração essa palavra, porque ela é profunda, porque ela é muito mais além ainda, porque ela tem se cumprido na tua vida, ela tem se cumprido na tua história. Jesus foi te encontrar para te revelar e para se revelar a você. Oh Espírito Santo, nessa noite eu venho diante da tua presença me colocar em espírito de oração e oro, Senhor, que o Senhor cumpra o teu propósito sobre esse lugar.